Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sábado, dia 1º de outubro, véspera das eleições, eleição aí para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tivemos jogos de mais uma rodada do Brasileirão. Rodada de número 29, que neste final de semana, especificamente sábado, e um jogo na segunda, e um outro jogo só no dia 20, que é o jogo entre São Paulo e Coritiba, que teve que ser adiado porque o São Paulo foi jogar a final da Sul-Americana. São Paulo acabou perdendo para o Independiente Del Valle de 2-0. Então, São Paulo, que poderia chegar a Libertadores pela Sul-Americana, não chega mais e vai ter que correr atrás aí nessas rodadas finais para tentar chegar na Libertadores. No ruim, Sul-Americana. E neste sabadão, com 8 jogos, um desses jogos foi uma disputa direta ali para se afastar mais da zona da degola e o outro tentar retomar um caminho que estava levando a, quem sabe, sonhar com uma Libertadores. Estamos falando do jogo Goiás e Fortaleza. O Goiás, que na última rodada perdeu o Botafogo, jogando em casa. O Fortaleza jogou em casa e ganhou do Flamengo de 3-2. Então ali, estava um com 37, outro com 34. Então o Fortaleza querendo dar uma distanciada do Z4. E o Goiás querendo usar o mando de campo para fazer ali os seus 40 pontos, encostar na galera que está sonhando ali com a Libertadores. Mas a real é que quem estava mais embaixo venceu, ultrapassou quem estava mais em cima, e agora dá uma olhadinha assim, tipo, tô por aqui. Se alguém bobear, o belisca alguma coisa. Goiás 0, Fortaleza 1. Goiás 0, Fortaleza 1. É sobre este jogo, sobre a derrota do Goiás, sobre a vitória do Fortaleza, que o seu amigo Magalhães vai comentar agora, vai tecer a sua resenha. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Goiás e meu amigo torcedor do Leão do Pici, já mandar logo um abraço para toda a galera do Resenha com Fortaleza, do nosso WhatsApp. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 41512, que está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está aí do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá. Placar do jogo, Goiás 0, Fortaleza 1. Com este resultado, o Fortaleza soma agora 37 pontos. Tem 10 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Neste momento, o Fortaleza ocupa a 9ª colocação. E isso é, cara, quase que um título para o Fortaleza. E aqui eu não estou falando de maneira irônica. O Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. E boa parte na última colocação. Lógico,
Teve muitos jogos que o Fortaleza jogou o melhor do adversário, mas o resultado não vinha. A nuvem negra estava em cima. Então, você passar o turno inteiro na zona de rebaixamento e chegar agora, na 29ª rodada, você está no meio da tabela a 7 pontos do primeiro time que está na zona de rebaixamento. E ali a 10 pontos do G6, vamos colocar 10 pontos, vamos falar que é G6, mas provavelmente vai virar G8. Provavelmente vai virar G8. Se já tivesse G8, o Fortaleza estaria a 5 pontos de uma pré-Libertadores. Porque quem estaria, se fosse G8, era o América Mineiro, com 42. O Fortaleza tem 37. Então, se não virar G8, fica mais difícil para o Fortaleza pensar em Libertadores. Agora, se for G8, que pode ser, porque temos o Flamengo em 2 finais, Libertadores e Copa do Brasil. Uma contra o Atlético Paranaense e outra contra o Corinthians. Ou seja, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Os 3 estão na zona de classificação da Libertadores. Então, pode virar o G8. Então, para o Fortaleza, rapaz, este momento é de alegria, de se comemorar cada vitória como se realmente fosse um título. Porque a torcida do Fortaleza, sinceramente, não acreditava muito numa salvação. Já contavam com o rebaixamento dado como certo. Mas futebol gira tudo muito rápido. E o América Mineiro e o Goiás, que vinha aí numa tocada muito boa, cai para a 12ª colocação. Goiás, 4 jogos que não ganha, 2 empates e 2 derrotas, sendo 2 derrotas em casa pro Botafogo e essa para o Fortaleza. Também está ali a 7 pontos de distância do primeiro time da zona de rebaixamento. Tem uma folga considerável. E está numa mesma condição ali do Fortaleza. A diferença é que tem uma vitória a menos que o Fortaleza, mas o Goiás, mesmo com essa derrota, pode sonhar. Pode sonhar. Pelo menos com uma Sul-Americana. Eu acredito ali que um dos dois, ou Fortaleza ou Goiás, acredito até que mais o Fortaleza, esteja pelo menos na Sul-Americana. Então se enfrentaram Goiás 0, Fortaleza 1. Cara, o Vojvoda fez umas mudanças, né, no seu time. Se você pegar aqui, vamos lá rapidinho. Não quero fazer esse vídeo muito longo, não. Quero um vídeo mais curto. Eu só quero fazer aqui o início da temporada, o início do Campeonato Brasileiro. Vamos lá pegar aqui um jogo do Fortaleza da 3ª rodada. Que o Fortaleza perdeu para o Corinthians. O time do Fortaleza tinha Tinga, Benevenuto e Sebajos, Pikachu, Felipe, Jussa e Capixaba, Hércules, Romero e Moisés. Aí você vai dar uma olhada agora no time que entrou. O time que entrou essa partida é a seguinte. Cadê? Aqui.
um pouco diferente de lá da terceira rodada. Tinga continua, só que agora tem o Brit, Tite e o Capixaba. O Benevenuto no banco e 2 zagueiros, Brits e Tite. Sacha, Caio Alexandre e Otero. O meio de campo é completamente diferente. Pelo lado esquerdo ele tinha o Moisés, ele botou o Romarinho. Continua com o Romero ali na frente. Não vem jogando bem. E pelo lado direito o Pedro Rocha. Ou seja, é um time que não joga com 3 zagueiros, agora joga com 2. Porém, o Tinga faz ainda o terceiro zagueiro. Então, de vez em quando, ele faz ali o Capixaba virar um ala. Faz o Capixaba virar um ala. E o Pedro Rocha virar um ala. Isso atrapalha o Pedro Rocha, principalmente porque o Pedro Rocha não é muito familiarizado com o lado direito. Ele é mais familiarizado com o lado esquerdo, onde está o Romarinho. Mas era só para ver a mudança que teve, a mudança que o Vojvoda teve que fazer no time. O time, cara, na boa, é praticamente quase que outro. Além da galera que está no banco de reservas. Então, cara, o Vojvoda teve que se reinventar, se reinventar de novo. O time do Fortaleza é mais qualificado que o Goiás. Tem mais time principal e tem melhor banco de reservas. O Goiás no primeiro tempo com muita dificuldade de armação, dependendo muito do Pedro Rocha. Sim, simplesmente uma opinião. Acho que o Goiás poderia sim jogar Nicolas e Pedro Raul junto. O Nicolas dá uma dinâmica no ataque, ele não é um cara de ponta, ele é um centroavante, mas eu acho que dava. Esse jogo específico contra o Fortaleza, o Ventura poderia ter entrado com o Pedro Raul e o Nicolas. Acho que ele ia criar muito mais dificuldades ao Fortaleza do que do jeito que jogou. Porque o Dadá Belmonte não viu a cor da bola, filho. Não viu a cor da bola. O Diego ainda tentou ali algumas coisas. O Pedro Raul, primeiro tempo, sozinho. Pouca criação. Marquinhos Gabriel criando muito pouco. E o Fortaleza melhor, com mais intensidade, procurando mais o gol, criando situações. O Otero, querendo jogar, é muito diferenciado, que ele bate muito bem na bola, mas muito bem na bola. Já falei, vou repetir, ele me lembra um pouco, guardado as devidas proporções, do Marcelinho Carioca quando batia na bola. Então o Fortaleza estava melhor, faz o seu gol, ali numa tirada de bola errada para o meio da área, o zagueiro tirou no meio da área de cabeça, o Sacha foi lá, fez o gol. O Goiás tentou criar alguma coisa, mas não tinha criatividade. O Pedro Raul estava sozinho, e repito, é complicado, é bom jogador, mas estava sozinho. O Fortaleza conseguiu controlar o jogo e continuou sendo melhor. O primeiro tempo do Fortaleza foi melhor do que o do Goiás. Não jogou muito pelo lado direito. O Pedro Rocha estava realmente meio torto pelo lado direito. Então ele tentava cair pela área ali para fazer um pouco de centroavante. Romero muito apagado, mas tinha muito boas infiltrações e boas jogadas pelo lado do Romarinho. E o Otero chegando muito bem. O Capixaba subindo. O Tinga subindo. Então fez uma partida bem interessante, consistente. Nem todos os jogadores na mesma sintonia, mas o Fortaleza melhor e tentando variar os lados do campo. Para o segundo tempo, o Fortaleza baixou um pouco as linhas, o Goiás melhorou, começou a criar um pouco mais.
Fiquei com a sensação que o time do Fortaleza parece que cansou um pouco. O Vojvoda fez algumas substituições e aí você vê que o Fortaleza tem um banco de reservas. Você vê ele colocou o Robson, colocou o Zé Wellison no meio de campo, botou o Moisés, botou o Galhardo. Então ele bota o Moisés no ataque, ele bota o Galhardo no meio de campo ali, ele faz o time ficar com o Robson, Moisés, Galhardo e o Otero no meio para tentar um contra-ataque ali com o Moisés. Até conseguiu. Se o Moisés não quer levar a bola para casa, poderia ter sido uma jogada melhor. Mas conseguiu controlar. Teve menos posse de bola no segundo tempo. Achei o Goiás um pouco melhor do que o Fortaleza, mas o Fortaleza, apesar de não ter a posse de bola no segundo tempo, o Fortaleza ter dado uma caída, mas o Fortaleza criou oportunidades também de fazer o seu segundo gol. O Goiás teve oportunidades com cabeçadas, com bolas jogadas dentro da área. Quando o Nicolas entrou, criou mais dificuldade para a defesa do Fortaleza, criou ali uma ou duas oportunidades, uma até que o Pedro Raul pegou mal na bola, mas o que dificultou o Goiás foi a falta de criação no meio de campo. E o Fortaleza, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo, fez o gol, controlou o resultado. No segundo tempo recuou um pouco, tentou sair no contra-ataque, mas quando pegava na bola conseguia criar. O Otero gerava bem essa bola. Provavelmente foi uma opção do Vojvoda de recuar, de tentar sair no contra-ataque, mas fez um jogo, o Fortaleza, bem consistente, consistente em virtude do jogo, em virtude do adversário. Você dá para comparar o jogo do Flamengo com esse? Não dá. O jogo contra o Flamengo, o Vojvoda colocou uma estratégia específica para jogar contra o Flamengo. Contra o Goiás, ele não botou uma estratégia específica. O Goiás dava ao Fortaleza a possibilidade do Fortaleza jogar da maneira como ele quisesse. Contra o Flamengo, o Fortaleza teve que criar uma maneira de jogar, porque é um time mais qualificado. É óbvio, que eu não vou ficar entrando em discussão, mas é óbvio que o jogo contra o Flamengo, o Fortaleza criou uma estratégia para aquele jogo, sabia que o Flamengo ia ter dificuldades na criação, porque não tinha o Everton e não tinha o Arrascaeta, não tinha o Pedro. Hoje, por exemplo, o Flamengo ganhou do Bragantino, o Pedro meteu 3 gols. E um desses passes do Arrascaeta. Então, o Vojvoda sabia que tinha que montar um esquema para segurar o Flamengo, mas para agredir também. Então, foi uma situação específica para o jogo contra o Flamengo. Contra o Goiás, o Vojvoda não criou nada específico. O Fortaleza jogou da maneira que ele tem que jogar, que ele gosta de jogar. Que é a maneira que o Vojvoda está colocando agora. E funcionou. E bastou, porque o Goiás tem as suas limitações. O Vojvoda sabe disso. Ele explorou e fez um jogo, na minha opinião, um jogo consistente. E se você pegar os 90 minutos, para mim, o Fortaleza foi melhor do que o Goiás, foi mais perigoso do que o Goiás. Com isso, merecida a vitória do Leão do Pici, merecida a vitória do Fortaleza. Então, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!